Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à FABEM. E eu gostaria agora de chamar a Rafaela para fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. Hoje nós faremos a leitura do livrinho aqui, Pão Nosso, né, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E disse: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Mateus 27, versículo 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e perversidade de quantos cooperaram na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos. Em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhes desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições dos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia e da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, devolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com as falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se, ansioso para os conselheiros de vésperas. Mas o mundo inferior, refazendo a observação, a Judas exclama em zombaria: Que nos importa? Isso é contigo. Vamos assim fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus primeiramente essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome. Vamos pedir a Jesus que nos proteja de nós mesmos, de todos esses sentimentos contrários ao seu evangelho, que ainda temos dentro de nós. Mas com a sua ajuda, com seu amor, venceremos um dia, Senhor, e seremos, sim, homens de bem. Que o Senhor possa, Jesus, nos abençoar, possa abençoar todos aqueles que aqui não puderem estar hoje. Ilumine o nosso amigo, nosso palestrante, para trazer mais este ensinamento e que possamos receber de coração aberto, de olhos atentos, de ouvidos aguçados, para que possamos interiorizar tudo que aqui será dito. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, que está o tempo todo nos ajudando a progredir. Que assim seja. Bom, hoje nós temos o nosso querido amigo de longa data, Dalvi, Nivaldo Dalvi, tá, gente, o nome dele. Nivaldo Dalvi. E o Dalvi, desde menina, que eu adoro as palestras dele, não é que ele é muito mais velho que eu, não, é porque esse menino fala desde novo. Desde novinho que ele fala, ele faz as palestras.
Então, hoje ele vai falar sobre a silenciosa expiação, que tem a ver com o livro, né, Mereça Ser Feliz, da irmã Dufour. Dalvi, seja mais uma vez bem-vindo a FABEM, ok? E a Amanda está em atendimento fraterno, mas com certeza ela vai. É porque ela que fica em cima dele. Dalvi, fala sobre o livro. Boa tarde, pessoal. Que nós possamos aproveitar esses momentos de comunhão espiritual para meditar um pouco, né? Tratar um pouco de alguns assuntos. No nosso caso aqui hoje vai ser esse livro aqui, Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Esse livro foi escrito pelo Wanderley de Oliveira, né? Médium, e editado pela Hermance Dufour. Não sei se vocês têm esse tipo de informação, mas a Hermance foi uma das médiums que trabalhou junto com Kardec na revisão do Livro dos Espíritos. Então, esse espírito que vem escrever esse livro é alguém que participou ativamente da própria codificação kardeciana. E não só por isso que a gente gosta muito da Hermance, mas porque da forma como ela escreve, o conteúdo que ela traz, é muito positivo, é muito importante, é estimulante mesmo para nós. E esse livro, especialmente, o Mereça Ser Feliz, ele é voltado para quem tem algum tipo de interesse em praticar o autoconhecimento, né? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, e na letra A dessa pergunta 919, o Santo Agostinho ele fala que a chave do progresso individual é o autoconhecimento. Então, o que ele quer dizer com isso, segundo o nosso próprio entendimento? Nenhum de nós vai se tornar um espírito melhor se não se conhecer. Essa é a realidade. E tenhamos em mente que tudo o que ocorre na nossa vida é uma sucessão gigantesca de ocorrências que vêm pela bondade de Deus no nosso caminho, a fim de nos acordar espiritualmente. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entender isso, né? Especialmente quando os nossos objetivos eles são malfadados, quando o fracasso surge no nosso caminho, quando acontecimentos inesperados tiram da gente o ânimo, a alegria, a vontade de viver. Então, nesses momentos, em geral, a gente tem a impressão de que a vida conspira contra nós, não é? E que tudo aquilo que a gente imaginava que seria muito bom, muito agradável, muito promissor, não acontece. E, infelizmente, por uma questão de ignorância da nossa parte, a gente chega a entrar nesse tipo de situação emocional, de desânimo, de desagrado, às vezes até de revolta, né? E quando a gente começa a entrar nessa questão de amargura e tudo mais, a gente acaba perdendo ou deixando passar excelentes oportunidades de perceber como nós somos, o que nós somos e por que nós agimos dessa forma. Superando as ilusões do orgulho, então, tem muito a ver com isso. Muitas vezes, os conceitos, as formas de agir, a expectativa que nós temos sobre a vida decorrem basicamente do nosso orgulho, da noção íntima que cada um de nós, infelizmente, carrega, né? Pelo menos eu posso dizer isso de mim mesmo, a gente carrega em achar que em nós existe algo de melhor do que estar com as outras pessoas. É por essa noção de orgulho que uma pessoa ultrapassa um sinal de trânsito, que uma pessoa ultrapassa alguém numa fila, que uma pessoa acha que ela é melhor do que as outras, e porque ela acha que ela é melhor do que as outras, ela pode se dar ao luxo, ao prazer de desrespeitar as regras, desrespeitar as leis ou fazer com que a posição dela prevaleça em relação às outras. Isso é orgulho. Tudo isso é orgulho. E a gente às vezes não percebe que a gente, por conta disso, entra num processo de ilusão
E a gente não percebe que, em agindo dessa forma, a gente causa nos outros uma série de desconfortos, uma série de sofrimentos, uma série de angústias, e a gente não percebe que o que está em jogo é, fundamentalmente, o fato de que a gente acha que a gente é melhor do que os outros. Essencialmente, essa é a noção. E o fato de a gente achar que a gente é melhor do que os outros, isso está espalhado na humanidade de uma forma completamente ampla, né? A gente tem aqui, está falando, e a gente está falando e alguém pode achar que a gente é melhor do que os outros que a gente está falando, e não é nada disso. Ao contrário, nós devíamos estar sentados ali ouvindo. Uma pessoa, ela trabalha como médium e alguém acha, essa pessoa é melhor do que os outros porque é médium e tem contato com os espíritos. Nada disso. O médium, em geral, é alguém que é o mais necessitado do que todo mundo. E a mediunidade, ela é uma oportunidade de redenção que Deus dá à pessoa. Então, a pessoa que psicografa livros, estou falando só no meio espírita mesmo, né? Para a gente poder assim, sintonizar um pouco e perceber que tudo o que vem a acontecer em nossa existência é sempre isso. É a bondade de Deus fluindo em nosso caminho, tentando acordar a gente espiritualmente para a nossa realidade particular, para a nossa realidade profunda, e mostrar que o caminho a seguir não é o caminho que a gente tem seguido atualmente, ou até então temos seguido. O nosso foco aqui, então, hoje, é esse aqui. Como é que eu passo aqui? Hein? No Enter? Mouse? Mouse. Aqui no meio da tela? Ah, yes. Eu sou um dinossauro. Tecnologia e eu não nos damos muito bem. Então, hoje nós vamos tratar da silenciosa expiação. É o capítulo 24 desse livro. Antes de ir profundamente no que nós queremos, aqui, quando a irmã se fala sobre a silenciosa expiação, no início lá do capítulo, ela fala isso aí. Depois nós vamos voltar nesse tema. Todo esforço de transformação interior gera reações penosas no controle dos impulsos do automatismo. Fiquem tranquilos, essas palavras são meio complicadas mesmo. Depois a gente vai debulhar um pouco isso aí para ficar mais tranquilo. Renovar é uma operação mental de contrariar a rotina, o habitual, gerando incômodos e dores variadas. São as dores psíquicas, dores íntimas. Essas dores são efeitos naturais da ação transformadora, constituindo verdadeira expiação, uma silenciosa expiação. Uma vez feito isso, vamos voltar aqui e vamos tentar entender um pouquinho o que é expiação, tudo bem? Isso aqui é conceito espírita. Então, lá no Livro dos Espíritos, na parte 4ª, cujo título é Das Esperanças e Consolações, tem o capítulo 1º, que é o das penas e gozos terrestres, e o capítulo 2º, das penas e gozos futuros. E nesse capítulo aí, lá embaixo vai ter expiação e arrependimento. Essa parte 4ª, Kardec depois se utiliza do conteúdo dela e gera o livro O Céu e o Inferno. Quem nunca leu, por favor, dê a você a bênção de conhecer esse livro, O Céu e o Inferno. Nele, Allan Kardec se apropria da realidade espiritual com a qual ele mantinha contato através dos médiuns, né? Kardec não era médium ostensivo, né? E aí ele entrevista os espíritos e depois ele pega e descreve nesse livro a situação dos espíritos após a desencarnação, conforme tenha sido a sua vida enquanto encarnado. É um alerta fundamental para nós. E aí a gente vai ver que céu e inferno são estados de alma, né? Não é local físico específico que a gente vai encontrar ou não. Céu e inferno está dentro do nosso coração. Então, lá na pergunta 998, Allan Kardec pergunta isso aí. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual?
A resposta: a expiação se cumpre nas duas situações, durante a existência corporal e também na vida espiritual. Na existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. E, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Falando assim, parece assim, uma coisa muito ainda não completamente própria de cada um de nós. Mas leva isso para a sua vida. Leva isso para o seu dia a dia. E verifica se você, durante a sua existência corporal, não passa por uma série de circunstâncias, de sofrimentos, de angústias, de padecimentos físicos, padecimentos emocionais, padecimentos morais. O nome disso aqui é expiação. O que é uma expiação? A expiação, ela é uma condição inerente ao espírito inferior que cometeu delitos. Numa situação mais popular, é o seguinte: é pagar o que tu deve. Expiação é isso, é pagar o que você deve. O problema todo é que, como nós estamos aqui reencarnados, a gente não tem uma noção muito clara de o que é que eu fiz. O que eu devo, né, Renato? O que está acontecendo comigo? Porque eu não tenho acesso ao meu passado reencarnatório. Eu não sei como é que foi a minha vida na última reencarnação, nem na penúltima, nem na antepenúltima, e quando mais para trás, menos ainda, né? Como o pessoal começa a falar assim, eu não sei nem que eu almocei ontem, não lembro nem disso, vou lembrar da minha reencarnação anterior. E aí, os espíritos, em algum outro local, eles respondem, né, a Kardec, informando para nós que, de acordo com as características da sua vida agora, você tem uma noção do que você fez no passado. Então, se você foi muito orgulhoso, você vai passar por situações que te obriguem a ser humilde. Mas não é ser humilde na boa, não. É ser humilde obrigado. Você vai reencarnar em situações onde tudo que você queria nunca vai acontecer e você vai ser colocado lá no chão. Por quê? Porque Deus está te obrigando, Deus está te maltratando? Não. Você está tentando resolver um problema íntimo seu de orgulho gigantesco e de muito mau uso dele no passado. É assim que funciona. Então, quando a gente está aqui na Terra, reencarnado e passando pelo trâmite do aprendizado, a gente perde essa noção. E aí, quando a coisa começa a acontecer na nossa vida, a gente, movido pelo orgulho, entende que a gente não deve acontecer conosco aquilo ali. Alguma coisa está errada. Deus errou de endereço, não era comigo, não, era com outra pessoa. Não, não, não. Tenha sempre com clareza essa seguinte realidade: o que acontece com você é específico da bondade de Deus para você. E o que você faz de melhor nesse momento é entender isso e começar a fazer um trabalho íntimo de aceitação. Mas não é aquela aceitação passiva, onde você fica sentado, sofrendo, vendo a vida passar, não. É uma aceitação de ação continuada no esforço de ser espiritualmente melhor. Esse que é o grande desafio. E não ficar simplesmente lamuriando, né, e contando as favas, né, porque tem aquela história, né, um detalhe de orgulho, né, eu chego para alguém e falo assim, nossa, mas eu estou sofrendo um tanto, né, aí conto lá o sofrimento todo meu, né, aí a pessoa fala assim, você não sabe o que eu estou passando, muito mais do que você, sabe como? Sabe como é que é o nome disso? É orgulho. A pessoa quer mostrar que ela está sofrendo mais do que o outro, porque então ela está tendo mais mérito espiritual porque está sofrendo mais. Nada mais distante da realidade. Mas você vê como que a questão do orgulho, como ela se manifesta, ela está intrinsecamente conectada ao nosso modo de ser. Então, durante a existência corporal, a gente vai passar por isso. Qual é a diferença entre expiação e prova, né? A expiação, pessoal, ela está sempre ligada a um passado delituoso. Então, eu fui muito orgulhoso, eu fui muito avarento,
Aí eu reencarno na pobreza, ai, que dor, né? Na pobreza, na miséria. Eu fiz qualquer delito no passado muito grandioso, eu vou reencarnar, não tenha dúvida. Cada um de nós vai reencarnar na sua situação específica de aprendizado. Aí tinha uma amiga nossa, a Teresa Carone, já falecida há muito tempo, ela falava assim, ela repetiu uma frase de um espírito. Ela falou assim, olha, na Terra não tem coitado, só tem culpado. Laura também falava isso. Não tem coitadinho, não. É só culpado. E nesse contexto, não é que a gente vai olhar para as pessoas que sofrem e falar assim, ah, tá ali um culpado, né? Não, não. Mas é que a gente vai entender que, na sequência dos acontecimentos, a nossa vida e a situação onde nós nos encontramos decorre de um passado. Não tenham dúvida disso. E aqui na Terra, segundo o André Luiz, ele fala que a misericórdia do Cristo é tão grande e tão bela a nosso respeito, que nós pagamos o mínimo dos males que nós cometemos. O Cristo é tão bom, é como se fosse um professor que de 0 a 10, a média fosse para passar fosse 5, ele fala assim, não, com 2,5 você passa, meu filho, vamos lá, você aguenta. Por quê? Porque a gente é muito frágil espiritualmente. A gente é muito bom na hora de agredir uma pessoa, de usar a nossa força, a nossa voz, a nossa imposição e, né, destratar uma pessoa. Os espíritos falam que um reajuste adequado acontece quando eu uso da mesma energia, da mesma força, da mesma vitalidade para chegar lá e pedir desculpa para a pessoa. Você já experimentou fazer isso alguma vez? Porque na hora de gritar e ofender, você grita e ofende. Agora grita pedindo perdão. Usa do mesmo tamanho de energia e de força e de vigor que você usou para agredir, usa para pedir perdão. A gente não vai fazer isso. Por quê? Porque nós somos frágeis espiritualmente. O nosso orgulho não deixa. Mais uma vez, voltando na questão do orgulho. O nosso orgulho não deixa. Então, se você quer entender um pouco de como que deve se proceder na Terra durante a nossa existência corporal, é assim que funciona. Então, toda expiação, ela está ligada a um passado delituoso, que a gente, por mais que sofra, já tem essa informação espiritual. O seu sofrimento é mínimo, porque você e eu não aguentamos o tamanho do tranco que nós deveríamos passar pelas coisas que nós já fizemos. É mínimo por causa da misericórdia divina. Então, nada de reclamar. E uma prova é alguma coisa que a gente, quando está desencarnado, a gente analisando lá junto com os nossos benfeitores, né, com os orientadores, a gente vê que a gente tem algumas necessidades, algumas carências de aprendizado. Por exemplo, eu sou muito preguiçoso. Então, se eu sou preguiçoso, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não fiz nada com ninguém, eu só sou preguiçoso. Então, se eu reencarno, eu não reencarno para expiar a minha preguiça. Eu reencarno para expiar meus crimes. Mas eu peço a benfeitores espirituais que me auxiliem para que como é que eu vou superar a minha preguiça? Oh, meu filho, é simples. Você vai reencarnar numa família pobre. E você, desde cedo, vai ter que se virar para comer. Então, você vai ter que trabalhar para caramba. E você vai reencarnar numa cidade, numa região muito pobre, onde você vai ter que acordar às 5 da manhã todo dia e trabalhar até às 10 da noite todo dia. Estou no plano espiritual. E o meu objetivo é superar a preguiça. Então, quando eu reencarno e passo por isso, eu não estou passando por uma expiação, eu estou passando por uma prova. Não está ligada a um crime do passado, está ligada a uma melhoria espiritual que eu tenho que fazer. Mas, se eu fui avarento, se eu fui não sei o quê, pode ser que eu acabe tendo que reencarnar junto com aquele preguiçoso. Passar pelas mesmas coisas. Poxa, vou ter que acordar às 5 da manhã, vou ter pouco dinheiro, vou não sei o quê, não sei o quê. Para um é expiação, para o outro é prova. Está clara essa diferença entre prova e expiação?
Aí o que acontece? Durante a vida, a gente não tem um caderninho que diz isso aqui é prova, isso aqui é expiação, isso aqui é prova, isso aqui é expiação. Não, a gente não tem isso. A gente só tem as circunstâncias que a gente passa por elas. E aí, depois que desencarna na vida espiritual, por causa da nossa inferioridade, nós vamos ter sofrimentos morais. E a gente não consegue entender isso muito bem, não. Mas o Emmanuel fala mais ou menos o seguinte: quando a gente desencarnar, eu fico imaginando isso de vez em quando. Quando você desencarnar, você vai ser recebido no plano espiritual pelos seus afetos que já foram, de preferência, né? Se você tem uma vida tranquila, até os seus mentores vão lá te receber, é aquela coisa, né? Puxa, chegou. Aí o Emmanuel fala assim, que depois que você chega lá e você começa a ver aquela luz, aquela vida espiritual, sabe o que acontece? Você começa a ficar envergonhado porque você não fez nada, você não construiu a sua própria luz, você está meio assim, digamos, né, fora do contexto, você está meio diferente naquele negócio. O nome disso é sofrimento moral. Você não se sente adequado àquele ambiente. E por que não se sente adequado àquele ambiente? Por causa da inferioridade que você tem, que eu tenho, em relação aos benfeitores espirituais. Está claro isso, pessoal? Isso são inferioridades morais. E aí, se durante a minha vida material aqui reencarnado, eu tive a oportunidade de fazer o bem, eu tive a oportunidade de ajudar, eu tive a oportunidade de sorrir para as pessoas, de ter palavras amigas, e escolhi não fazer nada disso, quando eu desencarnar, eu vou sofrer, porque eu vou lembrar que eu tive a oportunidade e não pratiquei. Isso é sofrimento espiritual. Isso é sofrimento moral. Que acontece mesmo aqui. Mesmo aqui. Todo dia, se você passa por esse processo de autoconhecimento, você começa a perceber que as pessoas, as oportunidades, as circunstâncias, os momentos, eles são de variada forma e sempre estão te dando a oportunidade de você fazer algo de bom. É sempre assim. Então, a expiação, ela se cumpre dessas duas formas. Por que isso? Porque a Terra, ela é o planeta, segundo a codificação de Kardec, né, de provas e expiação. É simples. Por que nós temos provas e expiações? Porque o planeta é assim. E por que isso é? Porque nós somos espíritos ainda bastante, né, imperfeitos, bastante inadequados para uma vida espiritual plena. Essa é a nossa realidade ainda. Falando assim, a gente não está desmerecendo nada, está simplesmente, né, percebendo o que nós somos. Se a gente pode resgatar as nossas faltas desde esse momento? Sim, reparando. Então, assim, a gente tem os problemas do passado, a gente pode fazer isso desde agora, né? Aí os espíritos alertam a nós, alertam-nos, né? Português escorreito, bonito. Mas não creais que as resgateis as nossas faltas mediante algumas privações pueris. Pueris quer dizer insignificantes, né? Ou distribuindo em esmolas o que possuídes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Ou seja, você vive uma vida satisfatoriamente boa e depois, quando você está morrendo lá no seu testamento, você vou deixar tanto para a associação de caridade, não sei o quê. Os espíritos falam assim, ó, esquece disso, isso aí não vai resolver o seu problema, não. Esquece disso. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Ó, perdão, Senhor, não sei o quê. O que Kardec, o que os espíritos estão falando aqui é o seguinte, ó, esquece desse negócio de conversa mole. Não vem com essa de, ah, não, eu vou me tornar melhor porque eu estou fazendo alguma coisa. Essa alguma coisa que você faz é simples, é estéril, é sem nenhum tipo de esforço, esquece. Isso aí não vai te adiantar espiritualmente. Na sequência da mesma pergunta 1000, é isso aí, ontem eu estava lembrando disso. Eu estava pensando assim, imagina você chegando no plano espiritual, ou se você é médium, ou se você não é médium, mas tem um médium por perto, você chega assim, e aí, pergunta para os espíritos, como é que eu faço para ser melhor aqui no Terra? Aqui na Terra, o que eu faço para ser melhor? Como é que eu faço para andar mais rápido aqui? Aí os espíritos respondem assim, o médium, falei para ele o seguinte,
Olha a resposta da pergunta 1000 do Livro dos Espíritos. Está lá a resposta já. Não precisa nem de vir aqui perguntar para nós espíritos, não. Vai lá e lê o Livro dos Espíritos, que você já vai saber do que se trata. Então, na sequência, fala assim, ó, a perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com um objetivo exclusivamente pessoal. Já viram aqueles filmes lá? Tem um que chama, como é que é? Lá do, o cara fica lá se chicoteando. O pessoal da idade, hein? O nome da roça também acho que tem. O cara pega lá um chicote com as pontinhas metálicas, fica lá chicoteando nas costas, e tal. Suplício, aquela coisa toda lá. O que os espíritos estão falando? Isso aí não vale nada. Por quê? Porque não está contribuindo para a reforma espiritual de ninguém. Aí o cara, eu aqui, eu tá vendo só, eu sinto a dor, mas eu não reclamo. Qual o problema? O problema é espiritual. O problema é fazer alguma coisa de bom para alguém, prestar um serviço para alguém. Essa é que é a noção. E aí, na sequência ainda, os espíritos vão falar o seguinte, ó. Essa é fundamental. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Essencialmente, então, se qualquer um de nós quer sair da situação espiritual em que se encontra, diante das dores, das angústias e dos sofrimentos que passa, tenhamos, né, em mente isso aí, ó. A única forma é fazer o bem. É a única forma é fazer o bem. E fazer o bem aqui não é fazer o bem do tipo, eu vou dar uma esmolinha. Desculpa usar agora os exemplos que eu vou usar. De vez em quando eu uso, o pessoal fica meio assim, meio retorcido na cadeira quando eu falo, né? Não acha que o fato de você vir aqui na casa espírita e trabalhar aqui na casa espírita e fazer as coisas na casa espírita te fazendo melhor também, não. Esquece disso. Você vem aqui para contribuir, você acha que você vem para contribuir, você vem para se melhorar. O único objetivo é o trabalho espírita, é a oportunidade da gente ser melhor intimamente. E não colaborar com os espíritos. Esquece disso. Você não vem colaborar com os espíritos, você vem fazer um esforço para ser melhor. Essa é a noção. Por quê? Porque eu posso vir aqui na casa espírita, fazer todo o trabalho e estar cheio de orgulho. Eu quero que seja do meu jeito. O nome disso é orgulho. Eu só aceito trabalhar com fulano ou fulana e beltrano. Com o outro eu não quero trabalhar. O nome disso é orgulho. Então, que bem que você está fazendo se você está colocando os seus requisitos pessoais para servir em nome do Evangelho e em nome do Cristo. Como assim? Como é que é esse negócio? Me explica aí você. E você acha que você está fazendo um bem? Não está, não. Desculpa falar isso. Não está, não. Você está se enganando. E quem está do seu lado, que está concordando com você, está no mesmo barco. Aí o Cristo fala assim: cuidado, cuidado com aqueles falsos cristos e falsos profetas. São cegos que guiam cegos. Então preste atenção. Se você não muda o seu orgulho, nenhum bem que você faça resolve o seu problema. Se você mantém os seus interesses materiais intactos e acha que está fazendo bem, esquece, não está. É duro falar isso. É duro falar isso. Eu sei que é duro. Mas aqui na doutrina espírita, nós aprendemos a tentar raciocinar com a verdade. Essa é que é a noção. Respeitando, se a pessoa quer continuar com o orgulho dela, que continue. Se a pessoa quer continuar os interesses materiais dela, que continue. Como foi feita a leitura inicial. Depois que o Judas traiu o Cristo, ele foi lá falar com o pessoal. E aí, pessoal? E o pessoal falou o quê? Isso é com você, meu amigo. Se vira. Você que caminhou nesse caminho aí, agora aguenta o tranco. Então, se nós estamos aqui no trabalho de aprendizado espiritual no bem, a noção é somente através do bem se repara o mal.
Ah, eu estou com umas complicações espirituais, me falaram que eu estou cheio de obsessor, que eu vou lá para a casa espírita e lá vou na reunião de desobsessão, ou então com problema físico de saúde, eu vou na casa espírita e vou resolver meus problemas de saúde e tal. Olha, você vai receber uma grande ajuda na casa espírita. Vai receber, não tenha dúvida disso. Agora, se você não mexer no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais, ó, você vai continuar voltando para a casa espírita. Você não vai se resolver, não. Toda vez que a gente tem um problema espiritual de reação negativa, qualquer que seja, a gente não percebe isso muito bem claro, não. A gente vai escurecendo o nosso perispírito. Escurecendo. Uma pessoa que ela é movida pelo ódio ou pela maldade, aquela coisa ali é toda preta. Um espírito extremamente superior, ele é todo iluminado. Tudo bem até aí? Tudo preto e tudo iluminado. Nós não somos todo preto e nem somos todo iluminado. Não tem aquele negócio ali. Às vezes tem umas manchas aqui, umas manchas ali, às vezes mancha demais, às vezes surge uma luzinha e ótimo. Um pontinho de luz já é bom demais, né, Renan? Aí o que acontece? Quando você tem essas escuridões no seu perispírito, essas escuridões, esses pontos mais escuros que cada um de nós carrega, elas são devidas à sua imperfeição moral. Basicamente é isso. Como que você tira a escuridão de você? Somente fazendo o bem. Não tem outro caminho, pessoal. Tem um caso que o André Luiz conta num dos livros dele, eu acho que é o Obreiros da Vida Eterna, se não me falha a memória. Eu estou com a memória cada vez mais fraca. A pessoa, ela ia na casa espírita a ver reunião pública, e aí, depois da reunião pública, ela tomava o passe. O passe que era dado lá, ministrado, era o passe normal dos encarnados, e os espíritos acompanhavam os médiuns para aplicar passe. Aí o André Luiz está narrando isso do lado do plano espiritual. Aí ele fala assim, vira para o Alexandre, que é o mentor do livro, assim, Alexandre, estamos aqui com um caso de 10ª vez. Aí o André Luiz fala assim, 10ª vez? Deve ser um negócio legal. O que é 10ª vez? Aqui é eu falando, né, pessoal? O André Luiz não falou desse jeito. Aí o mentor explica, esse irmão, essa aqui é a 10ª vez que ele vem para a reunião pública, e ele carrega no seu fígado uma mancha escura. Por 10 reuniões consecutivas, nós orientamos, através da intuição, os expositores para falar sobre a necessidade do perdão, da contenção, da compreensão, da paciência, para ver se o nosso irmão fizesse o esforço dele normal, porque aquela mancha que ele tem no fígado é devida à natureza revoltosa que ele tem. E nas 9 vezes anteriores que ele foi na reunião, os benfeitores chegavam, magnetizavam ele, iam no fígado dele e dissolviam aquela escuridão. E ele voltava para casa. Então, ele recebia o auxílio espiritual e aliviava ele e ia para casa, só que ele já tinha recebido a orientação espiritual de como proceder. E ele procedia igual? Não. É mais ou menos igual a nós, né? Botou o pé para fora ali, você volta ao normal, né? Você volta ao normal. Né? Daqui para dentro, nós somos anjinhos. Dali para fora, as garras voltam ao normal. Não é assim? É duro falar isso. É duro falar isso. Aí o que acontece? Na 10ª vez, então o benfeitor falou assim: vamos atender o nosso irmão mais uma vez, vamos tirar aqui a sombra do fígado dele, e a partir de agora o nosso irmão está entregue a si mesmo. Significa o quê?
ele vai continuar irascível, vai continuar revoltoso, vai continuar agressivo, aquela sombra vai permanecer, vai aumentar, ele vai ter problema no fígado, ele vai no médico, ele vai tomar remédio, ele vai passar por cirurgia, ele vai ter cirrose, ele vai ter não sei o quê, mas aí, é como falou na leitura inicial, é problema dele. Né? Não é assim que os espíritos falam, naturalmente, né, pessoal? Eu estou aqui falando porque eu sou meio boca dura mesmo. Mas o que acontece? Assim somos nós. Boa parte das angústias, dos sofrimentos, dos queixumes, né, dos azedumes que nós carregamos, são devido à nossa dificuldade de entender o mecanismo de aprendizado espiritual. E quando a gente está nesse contexto, a gente vai carregando para nós essas sombras, essas dores. E aí, quando os espíritos falam somente por meio do bem se repara o mal, eles estão querendo dizer o seguinte: se você quer ter saúde física, comece a ter saúde espiritual. É assim que tem que ser. Lembra lá do grego, né? Mens sana in corpore sano, né? Quer dizer, mente sã em corpo são. Se você quer ter benefícios para você fisicamente, dê a você benefícios espirituais. Combata o seu orgulho, combata os interesses materiais, e aí você começa a fazer esse trabalho de rearranjar-se fisicamente. Ah, então quer dizer que eu vou ter saúde plena o tempo todo? Esquece disso. Eu estou aqui com 64 anos e todo mundo que está um pouquinho mais de cabelo branco ou sem cabelo sabe como é que a vida funciona. Depois dos 30, 40, começa a doer tudo e piorar tudo e tal. E a vida é assim. O corpo material traz as vicissitudes naturais do corpo. Então, não tem, isso aí não tem alternativa. Agora, uma coisa é a gente passar pela vida sucessivamente pelas situações naturais do corpo humano, e outra coisa é a gente maltratar o corpo humano por causa da nossa mente revoltada. É completamente diferente. O André Luiz, inclusive, num livro lá, ele explica. Não tem, às vezes, a pessoa tem aqueles torcicolo, aquelas dores aqui atrás no ombro. Sabe o que significa isso aqui? Significa concentração de energia psíquica. Devido a quê? Devido ao egoísmo. As energias nossas, elas têm que circular. E quando você começa a fazer o bem, combatendo o seu orgulho e se desfazendo um pouco dos seus apegos materiais, você está circulando as suas energias vitais. Então, energia que vem, energia que vai, energia que vem, energia que vai. Quando você não faz isso, significa egoísmo. Então, você está fazendo o quê? Você está bloqueando as suas energias psíquicas. E esse bloqueio faz com que elas se acumulem aqui atrás. Aí você tem torcicolo, porque eu dormi de mau jeito, não é assim que a gente fala? Dormi de mau jeito, tô todo dolorido, não sei o quê, vou no médico, tomar um relaxante, vou usar um bálsamo, não sei o quê. Faz tudo isso aí. Agora, de vez em quando, se pergunta, vem cá, será que eu não estou sendo egoísta em alguma coisa na minha vida, não? Será que se eu não fizer um trabalho aí de, né, ajudar alguém, fazer alguma coisa, será que não vai me ajudar, não? Olha, vai ajudar sim, vai ajudar e muito. Puxa, pessoal, eu tinha mais 35 slides para passar. É, aqui, ó. E essa aqui é a pergunta 770A. Os espíritos respondem disso aqui, ó, confirmando aquilo que a gente viu na pergunta 1000. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então, quando a gente às vezes está no meio espírita, né, e a gente vai vivendo e vai aprendendo sobre a lei de causa e efeito, aquele negócio todo, a gente sempre sabe, né, que eu estou reencarnado e eu estou passando por algum processo e tem a ver com o meu passado espiritual. Aí, de vez em quando, eu falo assim, nossa, eu devo ter feito muito mal para essas pessoas, que eu sofro muito, não sei o quê. Enfim, qualquer coisa nesse sentido que a gente usa o passado para explicar o presente. Tudo bem até aí, tranquilo. A noção que a doutrina espírita traz para nós é a seguinte: isso explica. Agora, a solução é essa aqui. A solução não é se fixar no passado. Reencarnei numa família onde minha mãe não gosta de mim, eu não gosto do meu filho, meu pai me odeia, eu odeio meu irmão, não sei o que e tal. Sim, lá no grupo espírita me explicaram que no passado eu matei eles, ou eles me mataram, aquela história toda, né? Tá explicado? Tá. Solução: fazer bem. Essa é a solução.
Ah, não, vou fazer, fazer um negócio, vou frequentar tomar passe, água fluidificada, e que aí eu vou resolver o meu problema. Não vai. Vai aliviar, porque a espiritualidade sempre vai fazer o melhor para aliviar. Agora, solucionar é só isso, fazer o bem. E fazer o bem é, em muitas vezes, aprender a falar não. A gente às vezes confunde, acha que fazer o bem é abaixar a cabeça para tudo, concordar com tudo, né? Assim que às vezes o pessoal, não, não, tem que fazer o bem, quer fazer o bem, concordar com tudo e tal. Não, 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 não. Fazer o bem é agir de acordo com o evangelho. E é, em última análise, fazer para os outros o que você queria que fosse feito para você. Então, é assim que funciona. Você está furioso com alguém, você vai lá e grita com alguém. Você gostaria que alguém gritasse para você? Não, eu não gostaria, eu ficaria muito triste. Então, por que você está gritando? É isso que é fazer o bem. É você tratar os outros como você queria ser tratado. Essa é a noção essencial, né? Muito bem. Aí, então, chegamos no capítulo da silenciosa expiação, que eu não falei nada sobre isso até agora. Tem um negócio desse. Eu não me lembro de detalhes, mas é exatamente isso. Se a justiça divina chega para te fazer, digamos assim, para te cobrar o que você deve e te encontra trabalhando no bem, a justiça vai embora. É mais ou menos. Fala. Sim, um dedo. E exatamente, exatamente, bem lembrado, né? O Humberto de Campos também lhe conta um caso desse tipo aí. A pessoa trabalhava, daí perdeu um dedo, ficou furioso, triste, e agora e tal. Aí na reunião mediúnica os espíritos falaram assim: meu filho, você reencarnou, perdeu o braço, mas você fez alguma coisa de bom e de útil, né? Então, o mínimo foi cobrado. O apóstolo Paulo também fala isso, né? Ele fala assim: porque o amor cobre a multidão dos pecados, né? Ou seja, se você errou, se você, né, de alguma forma atentou contra a lei de Deus, relaxa. Deus não vai estar ali com um canhão apontado para você para te dar um tiro toda vez, não. Você não vai, não, não. O amor, o fazer o bem, a caridade, é isso que resolve. Ah, significa que você não vai sofrer? Não, não significa que você não vai sofrer, você vai sofrer. Todos nós vamos sofrer, pessoal. Isso aí é de lei, isso aí não tem jeito, né? Chico Xavier, que foi o amor em pessoa, sofreu dos 3 anos de idade até os 90 anos de idade das piores coisas. Mas ele não era um espírito superior e bom? Era. Ele não fazia o bem? Fazia. Ele não amava? Amava. E por que ele passou por aquilo tudo? Porque tem que passar. É reencarnação no mundo material, é assim que funciona. Você fica cego de um olho, você tem problema respiratório, você tem não sei o quê. É isso. Mas isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o mundo material que você está. Agora, você não pode se entregar naquilo ali tudo, né? Deitar e ficar dormindo porque eu estou sofrendo. Não, é superar, é o esforço de superação, né? Então, vamos tentar só 3 horas. Me dá mais 2 horas, é isso? 10 minutos. Todo esforço de transformação interior gera reações penosas no controle dos impulsos do automatismo. Os impulsos do automatismo, pessoal, é o nosso jeito de ser natural. Natural não, normal. Que é um automatismo como é que funciona o automatismo? O automatismo são repetições que a gente vai fazendo. Mas essas repetições, elas não são só dessa reencarnação, são repetições de outras reencarnações. Então, nós temos imperfeições graves que nós as automatizamos ao longo de séculos. É tudo automático. Reagir agressivamente, desprezar o outro, puxar o tapete do outro, falar mal do outro, criticar o outro, agredir o outro, e tudo isso, eu quero ser melhor, então que os outros fiquem para trás. Tudo isso é automatismo, é automático em nós. E o que a irmã se está dizendo? Que
controlar esses impulsos de automatismo gera em nós reações penosas. Tenta fazer isso. Tenta fazer isso. Faz um esforço de autoconhecimento hoje, por exemplo, hoje de noite. Chega em casa, dá uma repassada no seu dia, como o Santo Agostinho falava, repassa o seu dia. Aí você vai ver que toda vez que alguém te chamou a atenção, você reagiu agressivamente. Se a pessoa te chamou a atenção, se tinha razão ou não tinha razão, não importa. Ela te chamou a atenção, você já ficou meio avermelhado, né? Você já reagiu assim, ok? Esse é o seu automático. Amanhã, quando alguém te chamar a atenção, tenta controlar e não ficar como você ficou ontem. Tenta, tenta. Fala. Aham. Eu já estava tentando esse exercício que é difícil. Aí eu abri a janela do carro e achou que eu ia Agredi-la. contido. E quando eu Flamengo! Pode, se você não se cumprir isso, se você tiver oportunidade de receber uma reação Bacana, né? Exatamente. Então, o que acontece? Por que você vai tentar controlar? Porque você está fazendo esforço de transformação interior. Se você não tiver com você mesmo o compromisso de se melhorar, você não faz o esforço. Você chuta o balde toda hora, você agride mesmo, você reage mesmo. Mas se você está fazendo esse esforço de transformação, você vai sentir o quão difícil é você alterar aquela reação que vem, chega na boca, você tem que dar uma travada e dar uma relaxada para não soltar aquilo tudo. Isso a irmã está falando, olha, todo esforço de transformação interior gera reações penosas, porque você tem que se segurar. Essa é a noção. Renovar, então, porque você está tentando fazer a transformação interior, renovar é uma operação mental de contrariar a rotina, contrariar o habitual, gerando incômodos e dores variáveis. É exatamente essa a noção. Qual é o seu hábito natural de agir? Agora você começa a fazer um esforço de contrariar aquela situação. Sabe lá o que é isso? A tal ponto de quando você começa a fazer isso, a pessoa fala assim, mudado, hein? Você está mudado, hein? Você não era assim, por que você está fazendo isso aqui agora? Olha, você está tentando fazer o esforço. A questão é essa. E renovação é uma operação mental, é na mente, é na sua alma. Você não se reforma se você, porque coisas externas a você estão acontecendo. O ato de reformar, o ato de renovação espiritual reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar suas más inclinações. É esforço. O nome da chave, a senha é esforço particular para se fazer contrariar a rotina, o habitual e tudo mais. Então, observa isso na sua vida. Toda hora que você está acontece alguma coisa, como o nosso irmão lembrou, né? Você tende a ter aquela reação. Então, se programa mentalmente para não reagir daquele jeito. É uma questão de disciplina mesmo, né? E Emmanuel, lá no Consolador, que ele vai falar, né? A disciplina antecede a espontaneidade. Então, é só por esse esforço repetido, porque não sei se aconteceu com você isso, mas comigo também acontece, né? Aí, numa segunda vez, acontece, a reação vai ser de agredir outra vez, a terceira vai ser de regredir outra vez. Aí, ao longo de décadas, essa noção vai amenizando, ou seja, você está conseguindo se renovar mentalmente. E isso não acontece porque você está aqui agora ouvindo uma palestra dessa. Acontece a partir do momento que você, aqui, ali fora, no trânsito, em casa, no trabalho, na diversão, você está atento a você mesmo e fazendo a
todo instante o esforço de se renovar espiritualmente. Percebe? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Orai e vigiai, é. Orai para você e vigia você mesmo, não vigia os outros, não. Né? E aí a irmã você vai falar assim: essas são as dores psíquicas, essas são as dores íntimas. E para finalizar, ela fala assim: são esse esforço, essa renovação, efeitos naturais da ação transformadora, constituindo verdadeira expiação, silenciosa expiação. Ou seja, nós vimos que o processo expiatório ele está relacionado com um passado delituoso, né? Esse passado delituoso, esse nosso modo de ser de tanto tempo atrás, gerou em nós esses automatismos de reação desagradável. Em qualquer circunstância, reação desagradável. Você e eu e todos nós passamos naturalmente pelas expiações, digamos assim, grandiosas, aquelas que não tem outro jeito, né? Você vai ter câncer, seu filho vai morrer quando tiver 3 anos, enfim, essas coisas que você não tem acesso e nem mudança com ela. Você está espiando ali coisas do passado mesmo e não tem jeito. Agora, aqui, a irmã se está dizendo o seguinte: além dessas grandiosas expiações, existem as expiações de o esforço de superar-se espiritualmente para ser melhor. E ela chama de silenciosa expiação, porque quem te vê fazendo esforço jamais vai saber que você está fazendo esforço. É só portas adentro do seu coração. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem chamada O Dever. E nessa mensagem, Kardec, eu não me lembro se é Kardec ou são os Espíritos, mas a mensagem diz que o cumprimento do dever é um ato de heroísmo da alma. Para você ser herói espiritualmente, você não precisa de ser um Superman, qualquer coisa, não. É cumprir com o seu dever, é um heroísmo da alma. E aí, lá na frente, nessa mesma mensagem, ele vai falar que não tem espectadores. Se você cumpre o seu dever, é portas adentro da sua alma e do seu coração que você vai saber se você está cumprindo ou não está cumprindo. Então, silenciosamente você vai tirando de você essas manchas escuras da sua alma, percebe? É essa a noção fundamental desse livro e desse contexto aqui da silenciosa expiação. Você não precisa de fazer nada. Tenta fazer o bem, tenta fazer o esforço de ser melhor, tenta verificar quais são esses automatismos mais gritantes que cada um de nós carrega e começa a fazer esse esforço de contrariar a você mesmo. O Cristo falou isso. Ele falou assim: pois que eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Aí, quando na época da Idade Média, o que nós achamos? Vamos lá matar os muçulmanos, porque vamos usar a espada que o Cristo falou. E fizemos uma desgraça no planeta. Não é nada mais distante, né? A espada é o símbolo da luta íntima do aprendiz do Evangelho dentro dele mesmo. Essa é a espada. Não vim trazer a paz, mas trazer a divisão, é o Cristo falando. Mais uma vez, não é a divisão externa, é a divisão interna, é a divisão de contrariar tudo isso que nós temos. Essa é a noção. Então, o Evangelho embainha a tua espada. O Cristo deixa bem claro isso, né? Isso. Esse esforço íntimo que você faz e você vai se resignando. Inclusive, os Espíritos deixam muito claro isso num outro momento aqui do Livro dos Espíritos, que no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quer saber se alguém está no término do processo de expiação, é só verificar se essa pessoa ela está resignada com a vida que ela leva.
Se ela está resignada, significa ela está terminando a expiação dela. Se ela está lamuriosa e revoltada, significa tem que voltar para repetir a dose, para aprender. É assim que funciona. Muito obrigado até pela lembrança, foi muito bom essa. Então, assim, o que importa de verdade quando nós começamos a fazer esse trabalho é sempre do mesmo jeito. Cala a reclamação, cala a lamúria, entende a vida espiritual, entende o que você está vivendo espiritualmente, não materialmente. Materialmente é a mesma coisa o tempo todo, né? Ainda hoje, só para dar um exemplo meio besta disso aí, eu fui no supermercado fazer compra. Uma fila gigantesca lá e tal, a gente lá aguentando 1h30 em pé para passar no caixa. Aí eu comecei a pensar, é bem esse tipo de coisa, sabe? Resignação. Falei assim, puxa, o que eu posso fazer aqui agora para aproveitar esse momento, né? Eu podia falar assim, poxa, que chato, reclamar aqui em pé, esse caixa aqui não anda, não tem essas coisas? O que eu posso fazer aqui? Aí eu comecei a pensar, falei, puxa, meu Deus, que legal. Olha só, eu tenho olhos para ver, eu tenho ouvido para ouvir, eu estou em pé, tenho os 2 pés, estou caminhando, né? Eu vou chegar nesse ponto aí. Que bom que eu estou aqui. Ah, e essa fila toda aqui. Nossa, que legal, eu estou num processo aqui de aprender a ser paciente, aguardar cada um na sua vez, tudo acontecer e tal. Aí quando eu passei no caixa, eu falei, obrigado, meu Deus, porque eu tenho dinheiro para comprar essa comida. Sabe como? Então, assim, você vê que o processo de esforço de renovação mental, de contrariar o habitual, ele é aplicável em qualquer circunstância, em qualquer momento. E quando eu estou falando isso, não estou falando que eu sou o bonzão nem nada, não. Na hora lá, acho que alguém me ajudou espiritualmente lá para fazer aquele negócio todo. Mas a noção fundamental é essa. E aí, quando você começa a entender isso, você começa, no popular, né? Você baixa a bola, você bota a bola no chão, a vida vai mais suave. Você não precisa de ficar agredindo, nem maltratando, nem maldizendo nada, nem ninguém. Segue a vida. Ah, se vai acontecer coisa boa, graças a Deus. Se vai acontecer coisa desagradável, graças a Deus. É o quinhão, é a minha parte no aprendizado espiritual. É assim que é, né? Então, assim, esse tipo de coisa é que a gente vai acabar aprendendo a construir em nós mesmos, sabe? Manter equilíbrio espiritual, silenciosamente, tranquilamente. Ninguém vai precisar de saber, de ver, nem de nada, não. É a coisa que vai andando, sabe como? Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais aí vocês pela oportunidade que me deram. Ah, Amanda aí, Amanda, tamo aí. Me chama mais vezes. Esse negócio da irmãncia é legal. Eu já falo quase nada da irmãncia, mas aqui, para vocês terem ideia, ó, o capítulo inteiro é isso aqui, ó. Ela vai explicando como é que é a mudança, o desapego, o sentimento, o homem velho. Ela vai explicando um monte de coisa. E tal, e tal, e tal, e tal. Só que eu não consegui explicar nada disso. Mas, enfim, a noção essencial. A noção fundamental é que a gente vai aprendendo, de alguma forma, a construir na gente mesmo alguma coisa boa. Essa é a noção, né? Portas adentro do nosso coração. Então, mais uma vez, né, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por compartilhar, né, pela oportunidade de compartilhar essas ideias. A gente tem uma expectativa grande de que essas ideias, pelo menos, fiquem plantadas nas nossas mentes, nos nossos corações, né? E que em algum momento, lá para frente, elas comecem, de alguma forma, a brotar, né, para a gente. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Essa questão da silenciosa expiação também me lembra muito quando às vezes a gente senta no sofá e a gente tenta tirar um cochilo e a gente não consegue, né? Você não consegue relaxar, você não consegue, porque você está com isso tudo aí pendente com a gente mesmo, né? E aí a filha da gente fala assim: mãe, mas você tem meditado? Você precisa meditar para você ir ganhando essa, né, essa paz, essa coisa. Então, Dalvi, não, pode deixar. A gente vai entrar em contato para você falar o resto dos slides, né, Amanda? Agora nós vamos, então, para a nossa prece final. Vamos agradecer também ao Dalvi por ter nos trazido essas preciosidades aqui desse livro maravilhoso.
Vamos agora, inclusive, pedir o próprio Dalvi que faça a nossa prece final, que colabore conosco mais um pouco. E depois eu volto aqui para a gente passar para a segunda parte, que é o passe. Senhor Jesus, nós estamos te agradecendo imensamente pelas bênçãos do aprendizado do Evangelho, pela doutrina espírita. Te agradecemos sobremaneira pela proteção que os teus mensageiros dispensam a todos nós, orientando os nossos caminhos e estimulando-nos o entendimento, para que a gente possa, de alguma forma, transformar em atitudes, em exemplos, superando o homem velho que ainda carregamos em nós. Obrigado, mestre amado, pela oportunidade. Obrigado pela vida, obrigado pelo momento. Obrigado, sobretudo, Senhor Jesus, por nos fazer capazes de entender um pouco do teu caminho. Permita, Senhor Jesus, que as nossas oportunidades, os nossos momentos na vida possam se multiplicar cada vez mais, dando-nos a percepção e a clareza espiritual de como devemos agir, do que temos aprendido. Abençoa-nos, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja.